gere medo, dúvida. Permitimos que muitas vezes os espíritos imundos ofereçam resistência, apatia no tocante à adoração, a dar das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Não apenas o sacrifício de louvor, mas também das nossas rendas, das nossas primícias. Pai, eu quero abençoar o teu povo agora, nesta noite, pedindo que as portas do céu sejam abertas de uma forma sobrenatural sobre teus filhos, que sejam muito abençoados, em nome de Jesus. Abre as janelas, Pai. Glória a Deus. Obrigado, queridos, cada um dos irmãos que estão servindo nessa noite. Eu quero preparar você para uma palavra que vai cair muito no momento que nós iremos viver já no dia 1º, de outubro. Na verdade, dia 2, né? Amanhã já é 1º. E eu venho orando sobre isso já tem algumas semanas. É algo que tem mexido muito com o meu coração. Irmãos, ninguém vai resistir ao propósito de Deus nessa terra, ninguém vai. Mas nós precisamos entender algumas coisas. E hoje você vai ter o privilégio de ouvir um pouquinho, mas domingo nós vamos então nos banquetear com algo muito grande. Olhe para o seu irmão e diga assim: você conhece. Fale de novo: você conhece as veredas de Deuteronômio 28. Pergunte para outro irmão: você conhece as veredas de Deuteronômio 28? Quem aqui sabe o que significa vereda? Então eu pressuponho que a maioria não saiba. Diga assim: vereda significa caminho, e às vezes caminho estreito. O original seria caminho estreito. Então, já estou dizendo para você que o tema da palavra de domingo são as veredas de Deuteronômio 28. A primeira vez que eu li isso aqui, eu era um neófito, um menino na fé. E confesso que eu fiquei com medo, muito medo. E aquilo trouxe sobre mim uma expectação de juízo. E eu me lembro conversando com meu pastor, meu primeiro pastor, que já está na eternidade. Ele me instruiu acerca disto, de como era, na verdade, o procedimento da lei. Por que Deus decidiu trazer essa palavra para o seu povo? Todos nós aqui, exceto as crianças, os bebês, vivemos um momento de transição e de fases na nossa existência. Somos gerados no ventre de nossas mamães. Logo ao nascer recebemos todo aquele acalento, aquele afeto, aquele amor, o leite materno, o aconchego. Passado alguns anos, então, desse desmame, nós começamos a nos nutrirmos de alimentos que não são mais o leitinho materno. Já falamos sobre isso, a gente não precisa ter que retornar. Mas chega também uma fase que não apenas aqueles alimentos mais leves fazem parte da nossa dieta, mas alimentos mais pesados, mais sólidos, como carne, um alto grau de proteína, alguns minerais. E aí é como se Deus tivesse chegado para o seu povo e dizer: olha, agora nós vamos ter uma conversa bem séria, e eu tenho algumas instruções para dar a vocês.
Quando você estuda o livro de Deuteronômio, gente, eu considero esse livro um livro assim, ele é como se Deus tivesse já feito toda a preparação para o encaminhamento do seu povo. Nesse livro, Deus pediu a Moisés que escrevesse novamente na segunda tábua, porque a primeira, nós sabemos, ele quebrou irado, né? Quando viu o povo ali adorando, banqueteando diante de um Deus bezerro de ouro, um Deus minúsculo. E toda aquela farra e aquele banquete, a pedra original é quebrada. Aí Deus convida Moisés a edificar uma segunda pedra. Deus pede a Moisés para que ele pudesse lavrar 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobre elas Deus pede para que ele possa então transcrever as leis. É interessante, porque Deus manda que ele pegue essas tábuas e coloque dentro da arca de madeira de acácia revestida com ouro. Já falamos sobre isso muitas vezes. Quando você olha o livro de Deuteronômio, Deus começa a dar várias instruções ao seu povo, mas nada é como o que nós iremos estudar hoje, um pouquinho de nada, e domingo nos aprofundarmos. Por quê? Eu creio que Deus está sacudindo o mundo inteiro. Eu me lembro, há muitos anos, gente, eu acho que eu devia ter uns 8 anos de conversão, conversando com um amigo. Pra você ter noção, a gente nem sonhava de estar na comunidade, assim como pastor mesmo, titular. E a gente falando sobre o tempo que era tão difícil, esse pastor disse assim: olha, vai chegar o tempo em que Deus ele vai dar uma balançada na figueira, um vento vai bater dos 4 cantos do mundo. E disse: pastor, só vai prevalecer aqueles que estiverem firmes, aqueles que forem frutos podres não vão permanecer. E hoje eu vejo isso acontecendo há mais ou menos 10 anos, quando essa intensidade da ação do inferno na terra começou a cair. Eu disse ainda lá no Acauã: olha, vai ser muito bom ser o crente dos últimos dias. Diz assim para o seu irmão: não haverá dificuldade nenhuma de sabermos quem é de Deus e quem não é. Olha a pergunta que eu vou fazer. Um crente vota em candidato que apoia aborto? Não. Um crente vota em candidatos que apoiam a ideologia de gênero? Não. E aí vocês sabem do resto. Quando nós enxergamos pessoas que até nós conhecemos, muitos de vocês conhecem, muitos já até mostraram: pastor, olha que absurdo, fulano, fulana. Filho, cai fora, que de crente não tem nada. Sabe por que eu estou nesse frenesi político? Alguns até podem achar chato, você tem todo o direito de não concordar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos fazendo isso, já disse isso aqui uma vez. Amanhã, vai no Google e procura saber como está a igreja na Venezuela, porque nem igreja tem mais. Eu estive na Colômbia 3 vezes. Não estamos conseguindo ir mais para lá. A última vez que eu conversei com o apóstolo Davi Teodovic, que alguns conheceu o apóstolo Davi, poucos irmãos aqui. Pastor, ora por nós, porque se pregarmos o evangelho na rua e alguém denunciar, nós somos presos na hora. Quantas cenas nós vimos de pastores lá ajoelhados? Estamos falando da Colômbia, da Bolívia. Gente, é muito sério. A Argentina, na década de 50, chegou a ser um exemplo
para o mundo inteiro, 50, 60. Houve um avivamento tão poderoso naquela igreja, que você não tem noção do que aconteceu. É uma igreja que, se você tiver curiosidade de entrar lá e estudar, na década de 80, a igreja Rei de los Reis. Que coisa extraordinária aconteceu na Argentina. Fruto já desse avivamento da década de 50 para frente. E a igreja se ufanou, achou que era... Sabe, eu tenho dito para as pessoas que o que está acontecendo no Brasil não tem nada a ver com a igreja brasileira, até porque ela, em sua maioria, é uma igreja vendida e corrompida. É sério. Eu disse hoje num grupo de pastores, ninguém respondeu. Eu mandei uma mensagem, porque um pastor fez uma postagem sobre um outro pastor dizendo que não era justo que se fizesse da igreja um curral eleitoral. E eu concordei com ele, falei, está certíssimo, a igreja tem que ter liberdade para votar em quem ela quiser. Mas sabe o que acontece? A maioria dos pastores covardes fazem da sua igreja um curral eleitoral, acham que são donos delas e as obrigam muitas vezes. O meu pai estava numa estrutura que o pastor mandou fechar as portas e disse que, se ele soubesse que alguém não estava votando no candidato da igreja, ia ser disciplinado. Isso não existe. Isso é só uma coisinha que a gente ouve, fora os absurdos. E aí eu sentei o sarrafo, foram quase 2 minutos e 50 de... Ninguém respondeu nada. Eu falei, quero ver qual o primeiro que vai responder aqui. Você pode orientar, logo após a eleição, nós vamos ter sim um seminário aqui, eu vou dar um seminário para vocês, e a gente vai convidar muita gente sobre o marxismo cultural. Precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade. Sabe como é que começa o marxismo cultural? É sério que eu vou dizer para você. Igreja não é lugar de política. Você acredita nisso que eu estou dizendo para você? Igreja não... Você foi assimilado e nem sabe. Vai estudar a Bíblia. Em todas as histórias de reis, de imperadores, você sabe quem era que estava presente para dirigi-los e coordená-los? Homens e mulheres de Deus. Daniel, para mim, foi um dos maiores estadistas da Bíblia, passou por 3 reinos. Se não é aquele homem, talvez a gente nem tivesse aqui. Ruth, Esther e tantos outros juízes. Neemias, meu filho, se não é Neemias na intervenção, vai estudar o livro de Neemias para você entender o que é política. O marxismo cultural implantou esse pensamento de que a igreja não deve se envolver em política. Mas é óbvio que ele teria que fazer isso, porque o diabo sabe o poder que um crente tem, não somente de votar, mas acima de tudo de orar e profetizar. É uma arma, um crente que sabe o que é política e está, sabe, determinado a fazer o que é correto, ele é uma arma 10 vezes mais do que qualquer mundano, porque ele tem uma coisa que o mundo não tem. Fala assim para o seu irmão, eu e você temos o poder. Não vamos falar assim com aquela coisa meio... Eu sei que é sexta-feira, a turma está cansada, eu estou de jejum. Então assim, é normal, mas estou afogueado. Fala assim para o irmão, nós temos o poder de ligar e desligar. Céu na terra e a terra no céu. E o mundo não tem isso, meu irmão. Aí você quer que o diabo libere você para a política. Olha, domingo não sei se vai ter uns aqui que não vai ficar muito legal não, mas paciência. Nós precisamos compreender a responsabilidade que temos. O Spurgeon já dizia lá atrás, é necessário se falar de política na igreja, no púlpito, para que a gente depois não fique proibido de falar de Jesus. Lá, imagina hoje. Imagina hoje. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. A igreja ela tem um poder determinante. Só que se nós não entendermos a nossa posição em Deus, nós não conseguiremos romper alguns limites. Tá? E Deuteronômio vem exatamente, sabe, com essa, é como uma cartilha de bom procedimento do crente, do filho,
Diz assim para o seu irmão: Deuteronômio é a repreensão de Deus para seu filho, para os seus filhos. É a repreensão de Deus para os seus filhos. É Deus chamando, dizendo: vem cá, senta aqui, porque agora nós vamos ter uma conversa muito séria. E aí é interessante, olha como é que ele começa, gente. Vamos lá, o que é que ele diz? Não, ou vocês estão assustados, ou então vamos botar para fora o vozeirão, amém? Vamos lá. Se vocês Uau! A gente falava isso aqui até 1h da manhã, você acredita? Mas não se preocupe não, estou liberando você já. Se, isso é uma condicional, vocês obedecerem o quê? Você sabe qual é a pior coisa que destrói o ser humano? Diz assim para ele: o espírito do vitimismo. Pensa num cão que eu odeio. Aquele vitimismo: eu não posso, eu não consigo, não dá para mim, eu não quero. Rapaz, isso é uma desgraça. Gente que age assim nunca vai entrar nesse nível. Se vocês obedecerem, de que forma? Diz assim para o seu irmão: não é parcialmente. Diz assim para o seu irmão: não existe meia obediência, só existe obediência completa e total. Já viu? Tem gente que diz para você: ai, eu até admiro o pastor Manassés, mas eu não gosto de caminhar com ele porque às vezes ele é muito firme, muito duro. Não, é porque a gente só quer obedecer pela metade. Pode anotar. A maioria que caminha comigo, igual carrapato em rabo de cachorro, é porque quer sugar até o talo do Senhor. Aliás, nós vamos terminar porque não tem mais tempo. De uma geração inteira. Gente, vem domingo, traz caderno, apesar de que vai ser uma loucura, né? Mas vamos estar aqui, né? Vamos estar, olha... Jesus. Essas caixas vão pocar, meu Deus. Fazer festa a semana toda, oh meu Deus, oh meu Deus. Mas não é pela vitória do presidente, é pela vitória do Senhor, é pela vontade de Deus. Sabe? Quantos saíram de Israel, do Egito? 40 anos. Gente, a gente não vai entrar em detalhes se eram 8 dias, se eram 14 dias, 15 dias que eles chegariam em Canaã. Nós não vamos entrar nesse detalhe, não precisa. Mas, acuradamente, a maioria dos estudiosos dizem que eram 14 dias a pé, a passo de menino, mula, 14 dias. Em linha reta eles estariam lá. Como é que uma viagem de 14 dias leva? Vamos ser muito sinceros. Fosse 30 dias, 6 meses, até 1 ano. Mas por que você acha que levou 40? Levaram 40 anos. Fala assim para o seu irmão, sabe por quê? Meia obediência, ou quase obediência nenhuma. Aí o povo quer hoje recebi o novo coração do Pai, coração regenerado. Aí quando atravessa aquela porta, endoida tudo, velho. Mas endoida. É prostituição, aí flerta com pecado, e em suma, sabe, não honra a mulher, não honra marido, não tem respeito por pai, não tem respeito por mãe, sabe aquela loucura?
que o povo chega e diz assim: ser crente desse jeito, ser crente dessa forma, ser crente dessa maneira, quero nada. Olha como ele trata a mulher dele, olha como ela trata o marido. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, meu sonho é ter uma igreja gigante, mas às vezes eu digo: Senhor, será que a gente vai conseguir? Porque pensa num negócio tenso, velho. É fácil em ser igreja, é só fazer vista grossa e deixar a bagaceira. Aí ninguém se prostitui, é uma safadeza, sabe, me desculpa a expressão chula, é uma zona, vira uma zona. Porque tem lugares que, eu estou brincando não, estou falando para você, o altar é mesmo que um ambiente de promiscuidade. Eu não estou brincando, estou falando sério para você. Eu conheço situações que, se eu falasse para você agora, eu falo: pastor, esse fulano que eu ouço de vez em quando na rádio, esse outro que de vez em quando eu vi falar, é esse mesmo. Um amigo meu foi pregar numa igreja muito conhecida. Ele falando para mim, a gente conversando, né? Eu não sou discipulador desse pastor, mas ele conta muito comigo. Ele falando: pastor, o cara me convidou. Aí eu, querendo ter comunhão com ele, porque eu queria conhecer um pouco, saber o que eu queria ministrar, assim, mas eu queria estar perto do pastor. Aí disse que chegou quase 30 minutos, ele nem falou nada para o cara. Ele disse: geralmente o senhor chega o quê? Ele disse: não, eu chego uma hora antes, fico lá e tal. Ele disse: eu vou chegar um pouquinho, mas ele chegou muito cedo, uns 30, 40 minutos. Quando ele chegou, tinha um obreiro na porta. Ele disse: e aí, tudo bom? Tinha duas pessoas. Ele falou: o pastor está lá no gabinete, templo grande. Ele foi, levou o cara até lá. Quando ele chegou aqui, meteu a mão no trinco, a porta fechada. Aí ele bateu, falou: não, mas ele está aqui. Ficou uns 5 minutos. Irmãos, se lá dentro o pastor tivesse com a mulher dele, já era um problema. Imagina com uma mulher que não era a mulher dele. O cara todo destreinado, não deu tempo nem a outra arrumar a alça do sutiã. O cara fica, esse pastor, deu vontade de eu sair de lá. Ele ficou mal, não deu tempo de tirar a marca do batom do pescoço. Uma safadeza. E eu conheço muita gente que vai lá, e eu não posso falar muita coisa. Você entende? Porque não se vive a obediência completa, se vive a meia obediência, e a máxima de: não, mas se eu, sabe? Ninguém vai ficar com raiva de mim, não. Oi. Eu não quero nem saber se você foi para o Marcel Gospel, misericórdia. Já falei. Você viu lá o cara: ganhei um novo amigo. Gente tão boa, você viu? Chegou a ver? Depois eu falo com você. Ganhei um novo amigo. Quando eu encontrar o cara, eu falei: vem cá, mano. Quem deveria ser teu amigo seria eu e outros que eu conheço. Mas o cara que já está já largou a quarta e está na quinta flertando com uma que ninguém sabe quem é, e vai para dentro de um centro de macumba fazer aliança com o diabo. Você dizer que você é um novo amigo, cara, você não está com nada, você é pastor em Maceió como eu, rapaz. Toma vergonha na cara, por isso que a galera não gosta de mim. Eu vou fazer o quê? Aliás, deixa eu falar com você, estou meio assustado. Eu ganhei um livro de um pastor há meses atrás, falei: Jesus, isso é um sinal. O título do livro: Livro dos Mártires. Foi. Esse pastor, senti tanto esse presente a você. Eu falei: Jesus. Sério, estou falando sério. Foi, Maria, olha por mim, viu? Esse negócio é pegar. Fiquei de dar esse presente. Eu falei: irmão, isso é profético, é o quê? O livro dos mártires. Você entende, cara? Se você foi, não é pecado. Mas a gente precisa conversar. Porque você vai para um lugar daquele, ouvir um cara que teve 4 mulheres, se diz pastor, e fora uma penca que está lá, que eu sei, nós sabemos, né? Que dizem até que de calcinha os caras usavam, velho.
Você entende como é sério? Ria não, Rosane, porque é sério. Teve uns ali que já tomou pileque de torar. É ou não é, Fagner? Cana, cachaça. Se tiver um aqui que foi para lá, você precisa rever seus conceitos. Dá um silêncio, não sei porquê. Vamos parar, vamos ficar de pé, senão vai. Deixa para domingo. Deixa para domingo a gente conversa. Domingo. Gente, às vezes é um saudosismo do mundo, é uma coisa, sabe? Eu vou matar a minha saudade lá no gospel. Vou pular, vou. Minha mulher é pastora, amém? Mas ela não tem a responsabilidade que eu tenho. Não vou entregar ela aqui, é lógico. Mas eu entrei no quarto, quando eu estou lá. Como é que é? Não, desliga esse negócio que eu quero dormir. Não, porque eu estou vendo. Desliga. Se quiser assistir lá embaixo, quero ver essa porcaria. Já sei quem são. Ela ficou toda murchinha, foi lá e com a mulher submissa, desligou, me abraçou, vamos dormir. Você sabia que a mulher muitas vezes não tem essa responsabilidade que o marido tem o sacerdote? Por isso que o homem tem que ser o sacerdote. Se você for um vendido, você e sua mulher tá lascado, velho. Você tem que ser o homem com H mesmo, homem macho, alfa. O profeta, o sacerdote chega a dizer, desliga, senão presta. Mas tá tão bonitinho ali. Eu ia cantar música, mas ia dar muito não, cara. Vocês iam saber qual era a banda. Novo, depois de pra lá. Aí eu falei, desliga, meu filho, você sabe, esses caras, pelo amor de Deus, isso aí tudo vendido. Deuteronômio 28 vai vir a calhar. Talvez a gente pregue ele uns 2 finais de semana. É obediência fiel. Quando Deus chegou e disse, Gideão, vai. Os que lamberem a água como o cachorro, como o cão, esses são os que vão ficar com você. E aí tem todo um processo que já pregamos sobre isso. Pai, nos ajude. Não queremos ser bairristas, senhores da verdade, donos da verdade, santarrões ou melhores do que ninguém. Somos tão pecadores quanto qualquer um, mas nos inspire e nos ensine a sermos fiel integralmente ao Senhor. Nos abençoe ao retorno dos nossos lares. Senhor, nós oramos desde já pelo extraordinário nesse final de semana. E eu quero agradecer por cada um destes santos que estão guerreando, batalhando, orando, jejuando há anos, não apenas há meses, para que essa nação não seja, Senhor, palco da ação de demônios, como muitas nações têm sido. Que o Brasil continue sendo esse celeiro que o Senhor disse que ele seria, porque isso é apenas o começo. Em nome de Jesus, caiam por terra todos aqueles, do mais alto escalão ao do menor escalão, que tentem ir contra o Senhor. Pai, eu profetizo juízo. Agora o Senhor é quem decide que tipo de juízo, mas nós declaramos juízo sobre cada um destes, que maquinam, que dormem espreitando. Dormem. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Um querido pastor amigo meu, o Juliano, na hora do almoço, abri a mensagem, eu fui ver, era ele, eu abri. Eu não sei se isso rodou, eu não postei, não vou postar, mas ele disse, ó, apesar de ter saído de um pai de chiqueiro, ele bota lá pai de santo. Pai de santo sou eu, é você. Lá é pai de porco. Ele botou, ouve. Eu nunca vi um negócio daquele. O próprio diabo admitindo quem é Bolsonaro. Se apesar de eu ser pai de santo, aí o cara começa.
mas detona, escracha o nine, bota pocando, fala realmente. O cara pega a palavra, eu conheço, o verbo se fez carne, habitou entre nós, o véu foi rasgado do alto a baixo. Ele começa. Eu digo sim, vá com essa cantoria. Ele diz, houve um tempo antes de Bolsonaro e outro tempo depois de Bolsonaro. Foi Deus que quis. Eu digo, Satanás já assumiu a derrota em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não podemos arrefecer o nosso ânimo. Continue por amor aos seus filhos, continue. E para aqueles que não gostam, não se preocupe, porque assim que passar, você vai ter seu pastor de volta. Deus te abençoe, vá na paz. Tenha uma semana de vitória. Amém? Um final de semana abençoado, na verdade, né? Cheio de vitória. E que o Senhor prevaleça, Pai, sobre tudo e sobre todos. Nós declaramos agora o anjo do Senhor, os